E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: o Bitec conquista $1 bilhão e já prepara a sua super fábrica de robôs humanoides lá no Oriente Médio. China anuncia a criação de um Sharp da vida real. É avanço ou é um salto de ficção científica diretamente para a realidade? Robô humanoide aprende a andar como um ser humano e agora encontra os seus amigos pelo caminho. Blue Origin levará o rover Viper da NASA ao Polo Sul da Lua em uma missão que está renascida. Caminhão elétrico e autônomo faz história na Bélgica e mostra o futuro do frete europeu. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada, eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Um giro de 360 graus no ar, seguido de uma cambalhota perfeita. A empresa chinesa Fuller surpreendeu o mundo ao mostrar o N1, também chamado de Nexus 01. E o que chamou atenção não é apenas o feito técnico dessas acrobacias, mas o que ele simboliza para o futuro da robótica. A Fuller, fundada em Xangai em 2015, ficou conhecida na área de reabilitação humana usando os robôs, mas expandiu suas ambições para o campo dos robôs humanoides de uso geral, e isso aconteceu principalmente com a série GR. Esses modelos maiores e mais pesados, como o GR1, por exemplo, tinham um foco apenas em força, destreza e interação. Porém, agora com o N1, a estratégia é outra: tornar a robótica humanoide mais acessível. Com apenas 1,30 de altura, 38 kg e mais de 2 horas de autonomia, o N1 não foi projetado para rivalizar em tamanho, mas sim para se tornar uma plataforma aberta, onde universidades, laboratórios e até entusiastas possam experimentar e criar usando este robô. Para entender a importância da demonstração, é preciso lembrar que movimentos como cambalhota ou giros no ar são alguns dos maiores desafios para as máquinas bípedes. Eles exigem articulações fortes, atuadores ultra rápidos e algoritmos capazes de calcular o equilíbrio em frações de segundo. Diferente de um ser humano que instintivamente ajusta o corpo ao girar, o robô depende de sensores e feedback contínuo para pousar em pé. Seus sensores internos, equivalentes ao sistema vestibular do ser humano, registram a inclinação e a velocidade, enquanto os algoritmos de controle dinâmico recalculam cada movimento em tempo real. O resultado é um pouso limpo e estável, como você está vendo aí, e coloca o N1 num patamar de robôs como o Atlas da Boston Dynamics, por exemplo, além também dos ágeis humanoides da Unitree, que nós já temos visto aqui no Realidade Impressionante e realmente tem impressionado. Desculpe a redundância, mas eu não podia perder o trocadilho. Mas o verdadeiro diferencial do N1 está em ser um robô de código aberto. Enquanto outras empresas restringem os seus sistemas a ecossistemas fechados, a Fuller aposta em liberar não só o software, mas também as listas de materiais e os sistemas de controle. A ideia é criar uma matriz ecológica aberta para poder acelerar as inovações coletivas. É como se o N1 fosse uma espécie de laboratório vivo, permitindo que qualquer desenvolvedor insira novos módulos, crie aplicações e até mesmo ensine o robô a executar tarefas totalmente novas. Meus amigos, temos visto que os humanoides já não são apenas mais símbolos futuristas controlados por megacorporações. Eles começaram a se tornar ferramentas abertas, acessíveis e também personalizáveis, e estão prontas para servir como plataforma de experimento global. E isso aí é um lembrete de que a próxima revolução pode não estar apenas no que os robôs podem fazer, mas sim em quem terá o poder de ensiná-los o que fazer. E o que parecia um projeto condenado ao esquecimento acaba de ganhar uma nova vida, entre aspas. Depois de ter sido oficialmente cancelado em 2024, o Viper, o rover lunar da NASA, que foi projetado para caçar gelo nos confins sombreados da Lua, terá agora a sua chance de brilhar. E o responsável por essa segunda oportunidade é ninguém menos que a Blue Origin de Jeff Bezos. Eles venceram um contrato para entregar essa carga preciosa no Polo Sul da Lua em 2027. O acordo firmado no âmbito do programa CLPS garante a Blue Origin até $190 milhões para transportar o Viper no seu módulo de pouso Blue Moon Mk1, que atualmente está em fase de produção. Essa parceria marca o segundo contrato CLPS da empresa, consolidando assim a entrada de Jeff Bezos na corrida por uma presença duradoura na Lua dentro da campanha Artemis. A missão tem objetivos claros. O Viper irá explorar regiões permanentemente sombreadas do Polo Sul, localizadas onde a luz do Sol nunca chega, e que são considerados os melhores candidatos para abrigar depósitos de gelo de água. Esse recurso, se confirmado em abundância, pode ser o elo vital para sustentar futuros astronautas na Lua e até abastecer foguetes para viagens mais distantes, como Marte, por exemplo. A trajetória do Viper até aqui foi tudo menos linear. Originalmente previsto para ser lançado em 2023 a bordo do módulo Griffin da Astrobotic, o projeto foi adiado várias vezes, consumiu cerca de $450 milhões e acabou cancelado sob a justificativa de contenção de custos.
A NASA chegou até mesmo a considerar desmontar o rover para poder reutilizar os seus instrumentos. Tecnicamente, o desafio não é nada pequeno. O módulo Blue Moon MK1 será responsável por toda a operação de pouso, desde a integração da carga útil até a delicada liberação do rover na superfície. Uma vez instalado, a NASA assumirá o controle do Viper, conduzindo uma campanha científica de 100 dias. O rover irá carregar instrumentos como câmeras estéreo para estudar a pluma de poeira levantada pelo pouso e sensores capazes de identificar os voláteis, elementos que se transformam facilmente em gás, como a água congelada, que pode se tornar combustível, enquanto o Polo Sul pode virar uma base permanente, e a Lua pode deixar de ser apenas um destino para se transformar em um trampolim, algo nesse sentido aí, para o espaço profundo. Marte, por exemplo, é um dos objetivos. Um anúncio que pode redefinir o mapa da robótica global, que atualmente está entre China, Estados Unidos e alguma coisinha aqui na Europa. A Obtech Robotics, gigante chinesa na criação de robôs humanoides, assegurou uma linha de crédito de até $1 bilhão da Infini Capital. O objetivo é bem ambicioso: erguer uma super fábrica acompanhada de um centro de pesquisa e de desenvolvimento em uma nova sede no Oriente Médio. A aposta ficou clara: transformar robôs humanoides em produtos de larga escala, não apenas em exceção que acontece só nos laboratórios. Fundada em 2012 em Shenzhen, a Obtech construiu sua reputação com robôs de baixo custo para educação, saúde, logística e também manufatura. Mas a sua nova série Walker S é o grande cartão de visita da empresa. Humanoides que já são aplicados em programas de treinamento industrial juntos a gigantes como BYD, GL, Audi, Volkswagen e até mesmo a Foxconn. Além de todas essas gigantes, em julho a empresa assinou um contrato de $12,6 milhões com a Milwaukee Automotive Technology, que é considerado o maior pedido comercial de robôs humanoides até hoje. Agora, com a Infini Capital, o plano é acelerar essa curva em escala internacional, e a parceria não é apenas financeira. Além da linha de crédito, a Infini aumentou a sua participação acionária na Obtech. Agora eles possuem 5% e abriram acesso a instrumentos de capital, como títulos conversíveis e saques em dinheiro. Para Abu Dhabi e Hong Kong, onde a Infini tem sede, trata-se de um passo estratégico em direção a um ecossistema robusto de inteligência artificial, robótica e manufatura inteligente. Já para a Obtech, é a chance de garantir a liderança global em um mercado em rápida expansão, que até mesmo está projetado pelo Morgan Stanley para ultrapassar $1 bilhão até 2050. Do ponto de vista técnico, a criação de uma super fábrica indica que a empresa não pretende apenas inovar, mas a ideia também é reduzir os custos unitários, escalar a produção e disputar espaço diretamente com nomes como Unity Robotics e Boston Dynamics. A própria Obtech já mostrou sinais de que a maturidade financeira chegou para eles. No primeiro trimestre de 2025, aumentaram sua receita em 27,5%, chegando a $81,100 milhões, ao mesmo tempo em que reduziram bastante os seus prejuízos. Devem estar usando bastante robôs trocando seres humanos. É claro que o clímax desse movimento é geopolítico. O Oriente Médio está se posicionando como um novo polo de alta tecnologia, e ao trazer a Obtech para sua região, a Infini Capital sinaliza que a próxima fase da revolução robótica não ficará restrita à Ásia ou aos Estados Unidos. Estamos falando de humanoides integrados em fábricas, centros logísticos e até serviços de atendimento ao cliente em escala nunca vista antes. Se até agora os robôs humanoides foram símbolos de um futuro que parecia distante, perdão da redundância, tá bom? Parece que agora estamos prestes a ver a sua produção em massa começar em uma super fábrica, só que não dá para afirmar que será no deserto saudita, em terras chinesas ou terras norte-americanas, apesar também de que a Europa tem entrado nessa disputa aí de forma bem tranquila, bem discreta, vamos dizer assim. Confere a sua inscrição, porque o futuro você vê primeiro aqui no Realidade Impressionante. Se não está inscrito, você acaba ficando por fora e não vê as novidades. Confere a sua inscrição aí, vê aí. E a Electro-Optic Systems da Austrália apresentou o Apollo, sua arma laser de alta energia. O anúncio é simples e direto. Um sistema de até 150 kW capaz de neutralizar drones de médio porte e operar sem depender da rede elétrica por um tempo limitado, claro. Nesta visão, o futuro da defesa anti-drone é quase instantâneo e muito barato por disparo, segundo a empresa. A apresentação do Apollo conta a história com atores bem conhecidos. A EOS projeta o sistema dentro de um container padrão de 6 metros, com 2 unidades emissoras no topo. O feixe pode atingir e destruir alvos a até 3 km. Além disso, segue a sensores ópticos a até 15 km, cobre 360 graus de vigilância, trava um alvo em apenas 0,7 segundos e pode disparar em até 20 drones de pequeno porte por cada minuto. Contudo, o grande trunfo é a sua fonte de energia interna. Mesmo desconectado da rede, o Apollo ainda promete derrubar 200 drones antes de esgotar a sua bateria. É o suficiente para resistir a um ataque repentino enquanto as suas equipes apoiam e reagem. Por trás de todos esses números está uma mudança de paradigma. Quando falamos de lasers, não é sci-fi, não mais. Trata-se de concentrar muita potência em um feixe coerente de luz para aquecer e destruir um ponto crítico do alvo, por exemplo, a fuselagem eletrônica ou as hélices.
E o grande apelo operacional é óbvio, o disparo viaja à velocidade da luz, não precisa carregar projéteis pesados e, teoricamente, sai barato por cada disparo. A EOS destaca que o Apollo é capaz de lidar com os drones das classes do Grupo 1 ao Grupo 3, em outras palavras, desde pequenos UAVs de alguns quilos até plataformas de centenas de quilos. Tecnicamente, erguer um sistema assim operacional exige resolver 3 grandes problemas: gerar e estabilizar potência de alta energia em um ambiente real, o laser precisa manter a qualidade do feixe mesmo com vento, poeira e calor, rastreamento e controle de altíssima velocidade, o sistema tem que ver, calcular e manter o feixe no ponto certo, e por fim, logística de energia. A novidade do Apollo é exatamente juntar um banco de potência capaz de muitos disparos em rede. E não menos importante, um último detalhe: o sistema pode ser integrado em uma arquitetura de defesa em camadas, ou pode ser instalado em veículos, o que amplia as opções táticas. Um caminhão pesado, elétrico e sem motorista no local percorreu as vias do porto de Antwerpia-Burges, na Bélgica, e marcou um passo histórico na corrida pela autonomia do transporte. A façanha foi liderada pela empresa sueca A-Ride, que está transformando a maneira como nós imaginamos a logística global. A cena parece saída diretamente de um filme futurista. Um veículo gigante, sem cabine e, por consequência, sem motorista no local, claro. Ele estava deslizando pelas rotas de um dos centros logísticos mais movimentados do planeta. Ou seja, não foi apenas um teste escondido em laboratório. Foi uma demonstração pública, validada pelas autoridades belgas e que posiciona a Europa como uma candidata a liderar a próxima revolução do transporte de cargas. A A-Ride nasceu com uma proposta ousada: unir eletrificação e autonomia, tudo isso em um modelo digital de frete. Seus veículos não são apenas elétricos, mas também projetados para operar sem a necessidade de um motorista humano. Isso significa que uma IA está no comando do caminhão, tem emissões zero e um nível de automação tão avançado que permite aos caminhões seguirem as rotas complexas que são monitoradas por enquanto por operadores humanos que têm à disposição um controle remoto, mas bem longe do caminhão. Para entender a importância disso, basta pensar no coração do problema. Hoje o transporte de cargas depende de milhões de caminhões movidos a diesel, que não só emitem enormes quantidades de carbono, mas também enfrentam um desafio crescente: a falta de motoristas humanos. Tá bom, não estou falando do Brasil, estou falando de outros países que realmente enfrentam essa dificuldade já neste momento. Mas se pensarmos que a nova geração não quer saber de dirigir caminhões pelas estradas, sabemos que aqui no Brasil também vai acontecer o mesmo problema. E segundo a A-Ride, sua solução ataca essas duas questões de uma única vez: reduz emissões e torna desnecessária a presença constante de um ser humano atrás do volante. O nível 4 de autonomia atingido desses testes aí significa que o caminhão consegue se deslocar sozinho nas condições específicas e controladas, como dentro de portos e corredores logísticos. Isso exige sensores avançados, câmeras com inteligência artificial e algoritmos capazes de reagir em tempo real aos obstáculos, mudanças de tráfego e até presença de pedestres ou animais. No porto de Antwerpia-Burges, um dos mais complexos do mundo, onde a coordenação logística envolve milhares de containers, guindastes, navios e veículos circulando a cada hora, é um ótimo local para poder validar a tecnologia, não é não? Demonstrar que o caminhão autônomo pode operar com segurança nesse ambiente aí é um sinal poderoso de que a tecnologia já está pronta para sair da teoria e encarar os desafios do mundo real. As implicações vão muito além da Bélgica. Uma frota de caminhões elétricos e autônomos significa reduzir emissões em larga escala, além também de cortar custos logísticos e reimaginar como as cadeias de suprimentos globais funcionam. A A-Ride já opera em 3 continentes e administra uma das maiores frotas de caminhões elétricos pesados do planeta. Cada demonstração bem-sucedida aproxima a Europa e também o mundo de uma nova era em que a logística não será apenas eficiente, mas também autônoma e sustentável. Duvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida de que no futuro breve, eu acredito, caminhões e carros serão praticamente todos autônomos, com algumas exceções no caso, como nós vimos aí, algum motorista por enquanto cuidando para que, se alguma eventualidade acontecer, ele possa assumir o controle. Em um vídeo recente aqui no Realidade Impressionante, já falamos sobre a A-Reform, uma startup chinesa que vem chamando a atenção do mundo ao projetar cabeças robóticas ultra realistas, capazes de expressar emoções com um realismo que é perturbador. Agora, a equipe surpreendeu novamente ao anunciar algo literalmente saído diretamente da ficção científica: a recriação física do Sharp, o robô de cinema que, no filme, desenvolve consciência própria. Transformar um personagem criado digitalmente em uma máquina real, com locomoção, interação e até inteligência semelhante à humana, representa um marco que beira o impossível. Claro, estou falando diante do estado atual das nossas tecnologias. Mas, justamente por isso, uma afirmação dessas soaria tão extraordinária e levantaria ao mesmo tempo fascínio e dúvidas.
Do ponto de vista mecânico, a tecnologia já evoluiu bastante, e a façanha exige resolver problemas que não são obstáculos enormes neste momento. Construir um corpo bípede robusto e ágil, que é capaz de se equilibrar e executar movimentos naturais, já é tranquilo de se superar. Agora, a energia necessária para manter um robô desses aí operando por várias horas ainda esbarra nos limites das baterias, mesmo as modernas. Não à toa, no filme Sharp era um personagem em movimento que foi gerado por CGI, porque simplesmente não havia como reproduzi-lo fisicamente com esse realismo que nós vimos. Do lado da inteligência artificial, o desafio é ainda maior. O que tornava o Sharp único era a sua capacidade de aprender, sentir e de se reconhecer como um indivíduo, algo que se aproxima do conceito que nós chamamos de inteligência artificial geral, a AGI. Mas até hoje, a inteligência artificial que conhecemos continua restrita às tarefas específicas. Criar um sistema consciente de si mesmo, capaz de raciocinar e ter experiências subjetivas, é um problema ainda sem solução e altamente debatido pela comunidade científica. Mesmo assim, a A-Headform se diz trabalhar para ter um avanço nesse território. Se um dia esse objetivo for realmente alcançado e confirmado, as consequências vão muito além da engenharia. Questões éticas e filosóficas surgem de imediato. Um robô com consciência teria direitos? Nós poderíamos dar direitos a esses robôs? Quem seria responsável pelas suas ações? Ele poderia desenvolver vontades próprias, ou seja, escolher o que quer fazer e quando fazer? O próprio filme Sharp já alertava sobre o risco de criarmos algo que não podemos controlar totalmente. E aí, acredito que os caras vão atingir esse objetivo? Seria interessante. Acho que seria uma mudança total, uma mudança radical na humanidade. Vamos ver, a busca é incessante e realmente estão atrás disso aí, de criar uma máquina que pode pensar, raciocinar e escolher as suas próprias ações. Não sei se vai dar bom, mas vão conseguir, eu acredito. E um simples passo pode parecer banal para a maioria de nós, os seres humanos, mas quando vem de uma máquina, isso aí pode redefinir a fronteira entre o artificial e o humano. Foi exatamente isso o que a Pendy Robotics mostrou ao mundo com seu robô humanoide Adam, que acaba de exibir um andar surpreendentemente natural, fruto de aprendizado por reforço. No vídeo divulgado, Adam caminha por um corredor como se estivesse na sua rotina diária, e ao entrar em uma sala cheia de outros robôs, segue de forma fluida até encontrar seus pares, sendo até mesmo cumprimentado com um aceno por um deles. Essa cena carrega um peso tecnológico enorme, demonstra como algoritmos de aprendizado podem traduzir a simulação digital em movimentos reais com certa naturalidade. E a demonstração não parou por aí. Outros robôs estavam em ação. 2 dançavam em sincronia, enquanto o outro treinava o equilíbrio em uma rampa de madeira. O destaque foi a interação com o Adam Nu, um robô estacionário que é fruto da parceria com a Noito Robotics e a Inspire Robotics. E deu para ver bem claro que ele recebeu o Adam como um anfitrião em meio ao público curioso. Apresentados oficialmente na WAIC 2025 em Xangai, Adam e Adam Nu atraíram muitos interessados em conhecer a sua promessa de unir o design biomimético a aprendizado por reforço avançado. A PND Robotics defende uma visão clara: tornar os robôs humanoides modulares acessíveis e práticos, capazes de aprender continuamente e se adaptar ao mundo real. O clímax dessa história está no detalhe. Adam não apenas caminha, ele se comporta como alguém que sabe para onde está indo. Essa nuance, aparentemente simples, carrega a ideia de um futuro em que os robôs humanoides poderão compartilhar espaços conosco de forma muito mais fluida e intuitiva. Mas me diz aí, quando um robô anda, interage e até encontra amigos como se fosse um de nós, quando é que será o ponto de inflexão? Aquele momento em que os deixamos de ver como apenas máquinas. Será mesmo que a ficção vai se provar ser uma espécie de programação preditiva e começaremos a tratá-los como mais um indivíduo entre nós? Se isso um dia acontecer, já sabe, né? Você vai poder dizer que viu o início de tudo aqui no Realidade Impressionante. Mas só se tiver inscrito por aqui, tá bom? Então confere novamente aí se está inscrito ainda, tá? Se você não tem recebido as notificações dos nossos novos vídeos, é só se desinscrever e se inscrever de novo, claro, né? Deixe o seu like também, que a inteligência artificial do YouTube vai se ligar que você quer ver os novos vídeos do Realidade Impressionante. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo. Segue nos acompanhando na sua tela, vai aparecer ou já está aparecendo 2 novas sugestões. Clique em uma delas e seja feliz. Descubra como é que o mundo está sendo moldado pelas novas tecnologias. Valeu!